Olá, amados. Que bom estarmos de volta para continuarmos o livro de Êxodo. E é uma grande alegria, sim, para mim poder compartilhar e poder conversar com vocês, porque eu entendo isso como uma conversa e eu creio assim que em meio àquilo que a gente vai lendo da palavra, Deus vai também falando com a gente. E algumas coisas, claro, Deus me ensinou, eu procuro passar isso adiante. Quem sabe você também tem aprendido alguma coisa do Senhor e você gostaria de compartilhar, então fique bem livre, fique bem à vontade para trazer aí a sua contribuição, né, a sua experiência ou a revelação, quem sabe, que o Senhor ele concedeu para você, porque quando a gente lê a palavra, Deus vai falando com a gente. Isso, claro, desde que eu e você estejamos buscando a palavra dele, buscando entender a palavra dele, buscando a ele, né? Porque tem muitas pessoas que vão para a palavra, que vão estudar essa palavra, mas o objetivo delas é outro, não é ouvir a voz de Deus. Quem sabe, como um livro histórico, como para descobrir alguma coisa, sei lá, que foi perdida. Enfim, tem muita gente que vai atrás da palavra, da Bíblia, não com o propósito de deixar Deus falar ao seu coração. Eu penso que isso é o que de mais nobre, mais bonito e mais importante pode existir, né, na vida de uma pessoa quando ela está lendo, meditando, estudando a palavra. Então esse é o meu pedido para você. Se você tem algo que gostaria de compartilhar, fique muito, muito à vontade, ok, gente? E é claro, vamos aí ao capítulo 3 de Êxodo, mas antes vamos ter aquela palavra de oração. Se você quiser, feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado. Obrigado porque Tua palavra, ela é viva, mais eficaz do que uma faca de dois gumes, Pai. A Tua palavra, ela penetra dentro de nosso ser, dividindo alma e espírito, juntas e medulas. Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela tem esse poder de transformar, de quebrantar, de falar conosco. Na verdade, és Tu falando conosco através dessa Tua palavra, porque ela é viva, é a Tua palavra, Senhor. É a Tua voz, Pai. E é ela, a Tua voz, que nós queremos ouvir. Permita, Pai, que nesse momento a gente possa compreender o que Tu tens reservado para nós. Repreendo todo o mal e toda a operação no mundo das trevas que intenta contra os caminhos do Senhor. Mas eu declaro a presença do Senhor, a voz do Senhor, soberana nesse ambiente, nesse momento, neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Êxodo, capítulo de número 3. Convido vocês que possamos juntos ler a palavra. Amém? Então, lá, nós vimos até ainda há pouquinho, né, que Moisés, ele fez aquelas bobagens, achando que estava fazendo a vontade do Senhor, matando o egípcio, se colocando como sendo aquele que traria salvação para o seu povo lá no meio do Egito, e de fato ele seria esse alguém, mas ele tentou por caminhos errados, não o caminho que o Senhor gostaria que ele tivesse adotado. Falamos também sobre isso, né, que muitas vezes nós, seres humanos, fazemos isso. A gente tenta ajudar Deus de uma maneira que não deveria. É claro que isso não significa dizer que nós não precisamos fazer a nossa parte, mas usar meios assim estranhos, meios escusos ou meios esquisitos para fazer a vontade de Deus ser realizada e que ela se cumpra em nossa vida, isso é muito perigoso, não é recomendável. E Moisés precisou descobrir isso de uma maneira muito pesada. E aí então ele vai para a sua fuga, né? E nós estamos agora então vendo o que vai acontecer em seguida. Capítulo 3, né? Vamos lá, gente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, né? O sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Se perguntou, né? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés,
porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Vamos continuar até o versículo 12 ainda para a gente acompanhar a sequência dessa história. Então, lá no 7 ele diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus falando que conhecia o sofrimento dos seus filhos. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Aí no versículo 10 ele vai dizer assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes, né, desta história. Então, tentando redimir Israel à sua maneira, né, Moisés fracassou, como nós vimos. Aí ele vai para o deserto, lá ele encontra uma família, ele constitui uma família, na verdade, né? E o tempo dele do deserto são mais ou menos 40 anos. E Deus, agora sim, depois de 40 anos, né, ele o preparou para que ele pudesse realmente libertar o seu povo da maneira como Deus gostaria que fosse. Horebe, então, é chamado Monte de Deus por uma certa antecipação. Provavelmente na época de Moisés ainda não era o Monte de Deus, né? Horebe e Sinai são usados como termos equivalentes no Velho Testamento. Embora o primeiro nome, ou seja, Horebe, possa se referir muito mais a uma cadeia de montanhas, e Sinai seria a uma montanha em particular, específica, certo? Mas é impossível a gente saber com certeza, pois qual era um pico desses, né? Que ali tem muitos picos, e o mais alto ele chega a ter mais de 2.460 metros de altura, né? E possivelmente é o lugar em que Moisés se encontra com Deus. A tradição, né, de mais ou menos 1.800 anos, localiza o sítio num lugar que a gente chama hoje de Jebel Musa, que seria, hoje lá, inclusive nessa região, era chamado de Monte de Moisés. E pode ser que tenha realmente algum fundamento, porque o pico chamado Horebe certamente ficava naquele, né, perto daquele monte, ou era ali naquela região. O mosteiro de Santa Catarina supõe-se que seja o lugar exato, né, em que a sarça ardente, entre aspas, queimou, tá certo? Então existe hoje lá esse mosteiro. Jetro, que é o seu servo, como nós lemos aqui no versículo 1, é uma palavra que é traduzida como servo. Também pode significar em hebraico sogro ou genro, né? E nesse último caso, Jetro seria um filho de Reuel, conforme Êxodo capítulo 2, verso 12. Mas o mais provável é que Jetro também fosse um outro nome para Reuel, que na realidade era o sogro de Moisés. Então nós usaremos essa interpretação. Assim como Israel não foi consumida na fornalha da aflição, assim a sarça ardia e não se consumia, porque Deus estava ali naquele lugar. O anjo do Senhor, aqui quando ele fala do anjo do Senhor, não era simplesmente um anjo, mas era uma manifestação, uma teofania, a gente chama isso, do próprio Senhor Jeová. Então aqui nós temos aí uma manifestação muito, uma das muitas, não vou dizer muitas, mas algumas dessas manifestações que a gente encontra no Velho Testamento. Bom, pessoal, então nós vimos aqui Moisés, ele vê a sarça que não se queima, né? É uma manifestação bastante peculiar, tá certo? E aí Deus fala com ele. Aí, na princípio ele não sabe quem é, mas quando essa voz fala com ele e diz assim: tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é santo, ele vê que alguma coisa muito
especial está acontecendo ali naquele ambiente, naquele lugar. E aí ele vai entabulando essa conversa e a presença de Deus, ela de fato, a santidade não permite que qualquer forma de contaminação esteja próxima. E o desatar da sandália aqui significa um sinal de respeito, um sinal de que a pessoa ela está, né, vamos assim dizer, entre aspas, desnuda diante do Senhor. E aí Deus fala com Moisés. Lá no versículo 7 e 8, ele vai dizer o seguinte, que eu vi, eu ouvi, e eu conheço, e eu desci, a fim de livrá-lo. Ou seja, Deus, ele viu, Deus, ele ouviu, e Deus, ele conhece. Ele sabe exatamente o que eu e você, nós precisamos. Ele sabia o que o seu povo aqui nesse momento aqui estava precisando. Não Moisés, mas Deus, ele seria o Redentor. Ele coloca essa palavra aqui. Eu desci a fim de livrá-lo, ou seja, o meu povo. E aí ele vai dizer também que ele está preparando um lugar para o seu povo. Lugar que emana leite e mel. É uma expressão muito comum no Velho Testamento, que significa grande fertilidade, abundância. Era o lugar aqui do cananeu. Deus aguardara mais de 400 anos, né, por um sinal de arrependimento do seu povo. E agora a iniquidade das nações ali da região dos amorreus, algumas das outras nações, alcançou talvez o seu ponto mais alto. É o momento em que Deus disse, agora chega, porque esses povos aí estão passando muito dos limites. E aí, seguindo adiante na nossa conversa, Moisés, ele chega para Deus e diz assim, mas escuta, que negócio é esse? Claro, eu estou aqui parafraseando, né? Mas quem sou eu? Eu não sou digno. Moisés, né, que antes, lá no Egito, quem sabe fosse um sujeito extremamente confiante, impulsivo, aqui percebe-se muito claramente que ele aprendeu no deserto, nesses 40 anos do deserto, a humildade. E agora ele precisava, na verdade, ter uma outra lição, a aprender a ter fé, né? Cada uma dessas dificuldades de Moisés, ela foi resolvida por palavras de afirmação de Deus. Quem sou eu não era importante, mas certamente, né, quem era importante era aquele que disse para Moisés, certamente eu serei contigo. Quando Deus nos fala isso, eu serei contigo, na verdade o Senhor está dizendo, eu vou contigo, eu vou te ajudar, eu estarei fazendo as coisas acontecerem, não precisa ter medo, né? E aí ele vai dizer também lá no versículo 13, nós vamos ler um pouquinho mais, ele diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Até o versículo 17. Então, qual é o nome? Se os caras lá me perguntarem quem te apareceu, o que eu vou dizer para eles? Né? Moisés pergunta aqui. E aí Deus diz assim, aqui Moisés deixa subentendido que, claro, os israelitas iriam exigir uma credencial. Imagina o cara chegar assim do nada e chegar lá para o povo e dizer, olha, o negócio é o seguinte, Deus me apareceu e eu vim aqui para libertar, eu vim aqui para conduzir vocês para fora desse lugar. Né? Eles queriam saber a credencial, a natureza desse Deus que dizia ser o Deus
que eu teria enviado e dizia ser o Deus, né, que era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Como é que pode isso? O nome, como muitas vezes acontece nas Sagradas Escrituras, equivale à descrição da natureza ou do caráter da pessoa que tem aquele nome. E aqui nós temos o nome de Deus. Eu sou o que sou, né? Isso é um nome assim peculiar. É uma tradução que muitas vezes tem certas dificuldades, né? Alguns traduzem eu serei o que serei, ou eu sou aquele que existe, ou eu faço acontecer aquilo que vai acontecer. Tem muitas traduções que são variações desse mesmo tema. E o nome expressa não uma existência abstrata, mas sim uma manifestação ativa de uma existência. Não o que Deus será em si mesmo, mas o que Ele demonstrará de si mesmo para os outros. Então, Ele será para Moisés e o seu povo o que Ele será. Algo assim indefinido, mas o que permite que as pessoas elas possam descobrir um pouquinho mais completamente dessa natureza, da natureza do Senhor, né? E isso nós vamos mais tarde entender, mas pelas lições da história, pelos ensinamentos dos profetas, né? Deus aqui está dizendo o seguinte, que Ele vai provar ser muito mais do que as palavras poderiam expressar, né? A palavra aqui traduzida por eu sou, no hebraico, é Ehyeh, que é a primeira pessoa do perfeito do verbo hayah, que é tornar-se. Então, o tempo verbal aqui, ele é um indefinido. Isso significa, mais ou menos, o tempo verbal, ele poderia significar igualmente também eu era, ou eu sou, ou estou sendo, ou eu serei. A mesma palavra ela é usada no hebraico, no versículo 12. Certamente eu serei contigo. Então, isso dá para nós uma ideia, um pensamento assim muito que pressupunha que esse nome ele expressava a natureza e as operações de Deus, tá certo? E que Deus manifestaria em feitos, né, a natureza que expressa o seu nome. Ele, Deus, designou-se por esse nome como sendo realmente um Deus absoluto, ou seja, ele estava agindo com uma capacidade ilimitada, com autoindependência, ele não dependia de ninguém, tá certo? Comentando o nome de Jeová lá em Gênesis 2:4, os teólogos, vamos assim dizer, eles dizem assim, que Deus é um Deus pessoal na sua manifestação histórica, e na qual essa plenitude desse ser assim absurdamente divino, ele se revela ao mundo, ou seja, ele se manifesta ao mundo. Ele é o Deus da história, gente. Ele é o Deus da salvação. Isso não mostra, quem sabe, nem metade daquilo que o nome dele deveria significar, mas na história, na manifestação da história, nós vemos Deus se manifestando, Deus operando, Deus agindo, Deus dizendo, eu sou. Deus, ele se revela então aqui para Moisés não como sendo um Deus criador, né, de poder, como Elohim, mas sim, ele também é Elohim, mas como um Deus pessoal de salvação, da salvação. E tudo o que esse eu sou contém, ele seria manifesto através dos séculos que viriam, culminando, quem sabe, né, nesse eu sou em Cristo Jesus no Novo Testamento. Eu sou o que sou significa que ele é autoexistente, ele é o único ser que é real e ele é fonte de toda a realidade, ele é autossuficiente e ele é eterno, ele é imutável em todas as suas promessas e ele é aquilo que ele será, e toda a escolha que sendo feita de conformidade com a sua própria vontade e prazer, ou seja, ele é que decide, ele é que faz. E ainda, além disso, né, esse nome ele preserva muito da natureza que está escondida, das pesquisas, quem sabe, curiosas e talvez até presunçosas de seres humanos que acham que podem decifrar e podem, né, entender o que realmente esse Deus é. Não é pesquisando que nós vamos encontrar Deus,
mas é sim buscando Ele como sendo o Salvador, como sendo o Deus que é o que é. Permita que esse Deus que é o que é se manifeste, fale contigo e aquiete e acalme o seu coração. Quem sabe você está vivendo aí uma situação difícil, uma caminhada meio pesada por situações problemáticas, não faz mal. O eu sou o que sou, ele quer se manifestar na sua vida, ele quer dizer eu sou, né? Salvação, eu sou cura, eu sou liberdade, eu sou vitória na sua vida, eu sou alegria na sua vida. Mesmo que hoje você não esteja vivendo alegria, mas ele diz eu sou alegria, eu serei alegria, né? Então eu entendo que Deus, quando ele usa esse nome, ele quer dizer o seguinte para mim e para ti: eu quero ser, eu serei, eu sou, né, a vida que você está buscando, eu sou a alegria que você está buscando. Que essa presença de poder se manifeste na sua vida, no seu dia a dia, em tudo aquilo que você vier a fazer, né, e todas as possa permear assim toda a tua existência, em nome de Jesus Cristo. Que nome maravilhoso, gente. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque Tu tens um nome poderoso. O Teu nome é nome sobre todo nome, e é o nome perante o qual todo joelho um dia se dobrará. Obrigado, Pai, porque Tu és poderoso e Tu fazes infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Assim eu te clamo e peço, meu Deus, age, opera, manifesta a Tua glória, a Tua graça, a Tua alegria aqui, em nome do Senhor Jesus, na vida de cada um que está ouvindo, vendo este vídeo e está agora clamando, orando junto comigo. Eu oro, eu declaro a vitória, a bênção e a cura e a libertação sobre essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então fiquem, amados, nessa poderosa paz que nós encontramos naquele que é o eu sou o que sou. Amém?